Olá, graça e paz a todos. Eu sou Felipe Sampaio Blank. E se você não é inscrito neste canal, não perca tempo e se inscreva agora mesmo. E vamos juntos buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Amém? E nesse vídeo vamos falar sobre os 7 passos para sermos perdoados por Deus. Amém? Porque receber o perdão de Deus é um tema central em muitas tradições religiosas, especialmente no cristianismo. Num contexto cristão, o perdão de Deus está intimamente relacionado com a reconciliação entre o ser humano e Deus, que foi rompida pelo pecado. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, oferece muitas passagens que orientam como alcançar esse perdão divino. No entanto, para entender plenamente como receber o perdão de Deus, é necessário explorar alguns princípios fundamentais da fé cristã. O primeiro passo para reconhecer o perdão de Deus é reconhecer que somos pecadores. O pecado, no entendimento cristão, é toda ação, pensamento ou atitude que nos separa de Deus e infringe os seus mandamentos. A Bíblia ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, assim como diz em Romanos 3:23. Essa realidade nos coloca em uma posição de necessidade de perdão, pois o pecado cria uma barreira entre o ser humano e Deus. E o reconhecimento do pecado não é apenas um entendimento intelectual, mas uma conscientização profunda de que as nossas ações ou escolhas nos afastaram do relacionamento com Deus. O pecado pode ser algo explícito, como mentir ou roubar, ou mais implícito, como nutrir rancor ou arrogância. Portanto, a autocompreensão e o arrependimento são essenciais. Amém? E o segundo passo, arrependimento sincero. Após reconhecer o pecado, o próximo passo é o arrependimento. O arrependimento é uma mudança da mente e do coração, uma virada na direção das nossas atitudes e comportamentos. Jesus ensina em Mateus 4, do verso 17: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento verdadeiro envolve tristeza pelo pecado cometido, mas também um desejo sincero de mudar. Não se trata apenas de sentir remorso, mas de tomar uma decisão firme de afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. E é importante destacar que o arrependimento não é um sentimento passageiro, mas um compromisso de transformação. Em 1 João 1, do verso 9, a Bíblia afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso nos mostra que o arrependimento sincero não deve ser acompanhado de orgulho ou de tentativas de justificar as nossas ações, mas de um reconhecimento genuíno de nossa necessidade de perdão. E o terceiro passo, confissão a Deus. A confissão é outro passo fundamental para receber o perdão de Deus. A Bíblia ensina que devemos confessar nossos pecados diretamente a Deus, com sinceridade e humildade. E em 1 João 1, do verso 9, o apóstolo afirma que se confessarmos nossos pecados, Deus, sendo fiel, perdoará os nossos erros e nos purificará. A confissão não é um mero ato ritual, mas uma expressão da nossa disposição para reconciliar-se com Deus. Confessar significa, antes de tudo,
admitir a nossa falha diante de Deus e pedir sua misericórdia. É uma maneira de expressar arrependimento e buscar perdão. Ao fazer isso, não devemos esquecer que a confissão envolve não apenas as palavras, mas também o comportamento. A verdadeira confissão reflete uma intenção real de mudança e não uma tentativa de enganar Deus ou de tratar o perdão como um cheque em branco para continuar o pecado. O quarto passo: fé em Jesus Cristo como Salvador. No cristianismo, a base do perdão de Deus está na obra redentora de Jesus. E a Bíblia ensina que através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados. Em João 3, do verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O perdão de Deus não pode ser separado do sacrifício de Jesus na cruz, pois foi por meio de seu sangue que a justiça de Deus foi satisfeita e o perdão foi possibilitado. Portanto, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é essencial para o perdão dos pecados. A confiança no sacrifício de Cristo é a maneira pela qual recebemos a graça de Deus. A Bíblia também ensina que pela graça sois salvos, por meio da fé. E que nos lembra que o perdão não é algo que podemos conquistar por méritos próprios, mas é um dom gratuito de Deus, dado a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E o quinto passo: viver uma vida de obediência e santificação. Após o perdão, é importante compreender que, embora sejamos perdoados, devemos viver de acordo com os ensinamentos de Deus. O perdão de Deus não é uma licença para continuar vivendo no pecado, mas uma oportunidade de viver em santidade. A graça de Deus deve nos conduzir a uma vida de obediência e busca por pureza. A santificação é o processo contínuo de ser transformado à imagem de Cristo. E em 1 Pedro 1, do verso 16, Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Isso significa que, embora a salvação seja um presente de Deus, a transformação em Cristo é algo que devemos buscar ativamente. O perdão é o ponto de partida, mas a vida cristã envolve uma caminhada diária de crescimento espiritual em que buscamos refletir mais a vontade de Deus em nossas ações e atitudes. E o sexto passo: perdoar aos outros. Receber o perdão de Deus também implica em estarmos dispostos a perdoar os outros. Jesus nos ensina que devemos perdoar os nossos inimigos e aqueles que nos ofendem, assim como Deus nos perdoa. Em Mateus 6, do verso 14 e 15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão de Deus e o nosso perdão aos outros estão interligados. A disposição de perdoar reflete a experiência do perdão de Deus em nossas vidas. Quando perdoamos, demonstramos a graça de Deus em ação e abrimos o coração para que Ele continue a nos purificar e a nos abençoar. O sétimo passo:
a confiança no perdão de Deus. Finalmente, uma parte crucial para receber o perdão de Deus é confiar que Ele verdadeiramente nos perdoou. Muitas vezes, podemos ser assaltados por sentimentos de culpas ou dúvidas, perguntando-nos se o perdão de Deus realmente se aplica a nós. No entanto, a Bíblia garante que quando pedimos perdão com coração sincero, Deus é fiel para nos perdoar. E em Romanos 8, do verso 1, Paulo nos assegura: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O perdão de Deus é completo e não depende de nossa perfeição, mas da obra consumada de Cristo. Quando confiamos nesse perdão, podemos viver em liberdade e em paz com Deus. Amém, meus irmãos? E é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido como ser perdoado por Deus. E seguindo esses passos, eu tenho certeza que você receberá o perdão e viverá uma vida de santidade e felicidade. Amém, meus irmãos? E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like e de compartilhar. Amém? E eu espero por todos vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do nosso Pai. Amém? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus!